Bem-vindos a mais um podcast. Hoje com a Isabela. Vou deixar ela se apresentar. Gente, mas eu estou muito feliz. Está de vento em polpa nosso podcast. Sempre compartilhe no sininho aqui, ó, sigam. Vai ter muita novidade. Tem sempre muitas novidades, tá? Agora, gente, a Isabela, eu vou deixar ela se apresentar porque a empresa dela é sensacional. Bem-vinda! Obrigada, Crisoca. Que prazer estar aqui. Estou muito lisonjeada, gente, porque a Cris, a gente estava comentando um pouquinho antes que eu me inspiro muito nela, né, Cris? Aquelas mulheres que a gente tenta ser excelente em tudo, acaba não se perdendo de alguma forma, e você é uma inspiração que deu certo. Agora tá aqui, né? Consegui, então, obrigada. Feliz demais pelo convite. E falar de uma coisa que eu amo, né, no coração, que é os propósitos que a gente tem em comum aí. E parabéns pelo podcast. Tá sensacional, gente. Assistam os últimos. E quem é você? Vamos lá, assim, para as pessoas se conhecerem, porque eu conheço, mas assim, e as pessoas, para ver que lindo que tudo que vocês vão escutar. Gente, meu nome é Isabela, né? Essa pergunta, quem sou eu, é muito ampla, mas eu, né, sou cristã, tenho 34 anos, tento empreender nesse Brasil sem ficar tão louca, né? Mas eu sempre achei que essa era que a gente está vivendo de empreender com propósito, na era coach, tudo que a gente tem visto na internet, e isso foi um legado que foi legal porque eu sonho com ele desde nova. Então, me motivou a empreender numa área que eu sempre fui apaixonada, que era fazer impacto social verdadeiro, né? E eu queria ser empreendedora na questão social. Então, como que se empreende, né? Falando de números de um mercado de capital, que vivendo num capitalismo de consumismo, como que eu ia ganhar dinheiro ou fazer as pessoas que trabalhavam comigo ganhar dinheiro, mas usando de projetos sociais. E foi assim que acabou criando a NOA. A NOA, vou falar um pouquinho dela aqui hoje, mas é uma empresa de consultoria social, né, que a gente tenta unir os 3 setores, falo que é uma empresa de consultoria intersetorial. Então, a gente consegue ajudar o primeiro, o segundo e o terceiro setor, que eu vou contar um pouquinho ao longo aqui do nosso bate-papo, que é um pouco confuso mesmo, mas acaba que, no fundo, a gente é a solução para colocar intenções em prática, né? E tem dado certo esse tipo de empreendedorismo, então eu estou muito realizada de estar à frente da NOA. Sou advogada também, consultora financeira há muitos anos, então eu sempre me movi por gerar riqueza e transbordar riqueza, circular riqueza, que era o nosso antigo slogan aqui na NOA, que era gerando e circulando riqueza por propósitos maiores, mas, na verdade, eu descobri que isso é um valor meu, não uma forma da gente explicar o que era a empresa, né? Então, a gente acabou transformando esse slogan, mas eu sou advogada e consultora financeira há mais de 10 anos, então eu que sempre, quando eu estava atendendo a Cris, por exemplo, sabia que a Cris era multiempresária e eu ficava, ok, o que a Cris faz é lindo, mas o que eu posso fazer para ela ter mais dinheiro, mais recursos, ter um capital às vezes mais barato, pagar menos imposto, conseguir contratar sem ser sugada, né, por tudo que dava no Brasil, assim, de tributação. E quando eu fazia essas consultorias financeiras para grandes empresários ou pessoas físicas, eu via que existia uma lacuna que a gente podia gerar mais riqueza e pegar um pouco daquele lucro e transformar em impacto social. Acabou que hoje o braço da consultoria financeira da NOA, a gente teve que separar, porque a consultoria social hoje em dia dá mais ibope do que a consultoria financeira, porque muitos empresários, até prefeituras e governos não sabem, quero fazer alguma coisa para impactar, mas eu não sei como. Ou então, o que eu faço? Né? Eu acho que é uma pergunta, porque o que fazer? Quero fazer, mas o quê? Eu acho que fica muita coisa, tem muito golpe, e aí a gente fica sabendo, o que eu vou fazer? É certo, não é? Como que eu posso fazer isso aqui? Meu faturamento é X, o que eu posso fazer? Eu acho que essa, assim, é uma dúvida geral para todos, né? Como
fazer, né? Exato. Eu fico olhando, falei assim, eu quero fazer isso, mas como que eu faço? Exato. Ideias eu tenho milhões de impacto, mas como que eu coloco em prática, como que eu capto recurso, como que eu executo tudo isso, né? Isso. Exatamente. E a gente percebeu que não era só a Cristina, era tanto microempresário como macroempresário, na verdade, tinha boas intenções. Mas você que empreende também, você sabe, a gente está matando um leão por dia. Então, você está preocupada em apagar o leão, o fogo daquele dia, né? Você não está preocupada, nossa, quantas cestas básicas eu vou doar, ou se eu vou adotar uma criança. Não, a gente está sendo, nesse mundo, consumido pela aceleração e pelas prioridades, está tudo certo, porque a gente tem que gerar riqueza, né? Antes de circular riqueza, a gente tem que gerar riqueza. Porque se a gente conseguir gerar também, a gente não consegue fazer nada. Porque a gente, gerando mais riqueza, a gente gera mais, tem mais mão de obra. Exatamente. E o dinheiro circula e você consegue ajudar mais. E isso foi até uma coisa interessante quando eu decidi empreender no social, foi para desmistificar que você ser um profissional que exerce a função social de geração de riqueza é você ser ou socialista ou ser de um determinado partido político. Não, né? Na verdade, você precisa estar bem disposto e ser estratégico. E outra coisa que aconteceu muito nessa trajetória foi, a gente estava numa empresa, a empresa queria ajudar, mas aonde eu vou ajudar? Né? Qual é a instituição séria que eu vou ajudar? Ou qual vai ser uma coisa que não vai ser só um momento de apagar o fogo daquele momento, né? O assistencialismo, ou vai ser só um programa, fosse mais um programa social do governo, um Bolsa Família, não. O que eu posso fazer para ser perene, né? Para ser algo mais sólido? Quando a Noa foi criada, ela era uma empresa de consultoria tributária, jurídica e financeira. O nosso foco nunca foi a gestão dos projetos sociais, apesar de ser algo que eu sempre fiz. Mas a consultoria da gestão financeira, da governança, do como que eu pago menores tributos, ou o que eu faço para gerar um impacto de solidez, de robustez e de credibilidade, eram as perguntas recorrentes dos nossos clientes. Recorrentes. Até que eu falei, pronto, nós vamos ter que criar uma consultoria social. Porque aí eu vou ser ponte no que o empresário ou no governo quer fazer e o que a sociedade precisa. Sim. Tem que ser, isso é um ponto muito importante, sabe, Cris? Porque tem que ser estratégico. Projetos sociais, eles são criados a cada segundo no Brasil. Você conhece alguém que, no mínimo, faz uma marmita. Sim. Entrega para alguém. Está sempre querendo ajudar. Tá só que a gente fica sempre perdido. Aonde e como? E como, exato. Eu ajudava, eu passei por um período agora, não estou tanto à frente, mas eu estava ajudando uma vez por mês. Marmita, kit de higiene. Exato. Os moradores, eu ficava olhando, mas o que mais que eu posso fazer? Exato. Só entregar uma vez por mês não vai resolver. Acaba que a gente tenta aliviar a nossa consciência, né? Mas não resolve o problema. Exato. Você vai vendo, estão dormindo na rua, estão passando fome, estão na necessidade constante. Aí você faz só um paliativo, bem paliativo ali, porque uma vez por mês não é. Exato. Não tem uma constância, né? Tem uma constância. Então, contando um pouquinho, já introduzi assim a história da ANOA, era um grupo de consultores, advogados tributaristas e de gestores empresariais que estavam sempre convivendo ali, ou eu falo da empresa, mas sempre teve a pessoa física também, um servidor público, uma pessoa CLT que às vezes não sabe gerir o dinheiro, ou está pagando muito imposto de renda, ou atendia a vida toda médicos em situações até de endividamento. Então, como que a gente ia tirar aquela pessoa do endividamento e colocar nos trilhos de novo, enfim. E toda hora a gente estava vendo uma lacuna, que, e eu acho, principalmente essa questão do endividamento, ela é interessante, ou da pessoa que não está sobrando, né? Então, não circula tanto, porque a pessoa, ela fica escrava mesmo. Eu ouvi um versículo hoje que faz todo o que é o sentido. Você fica escravo, quando você pega emprestado, você fica escravo de quem você está com a dívida, Sim. né? E isso era uma coisa que acabava comigo, porque eu vi o potencial daquela pessoa ser livre, na hora que eu vejo ela tá atordoada de juros e, né? E se perde, você não consegue nem pensar, raciocinar, né? Porque você tá cheio de dívida, você fica querendo resolver ali e às vezes você faz o errado, porque sua cabeça tá fervilhando. Você não é produtivo mais. Tem uma pesquisa no Brasil que eu estava dando um treinamento para uma empresa
interessantíssima que pessoas endividadas perdem ao longo dos anos em torno de 2 horas de trabalho por dia, não só conta de 365 dias, né, ou 200, assim, tirando dias úteis, dá 14º, 15º e 16º salário, de questão a empresa ela perde, porque a pessoa não está ali, então não está produzindo o áudio que ela pode, e a pessoa não consegue dar o seu melhor, porque ela está preocupada com a dívida? Com dívida. Aí eu preciso gerar o recurso para poder pagar a conta e você fica ali só sobrecarregado, e na hora que vê tá com excesso de trabalho, você não tira umas férias e isso quando vem dívida trabalhista. Então, durante assim, anos da minha vida, as pessoas falavam, você mexe com consultoria financeira? Eu falo, jurídico, finanças, porque a pessoa me olhava como se fosse um assessor de investimento, mas eu não era assessora de investimento, eu estava tentando ajudar pessoas juridicamente com estratégia a gerir o dinheiro delas, e era muito interessante, porque toda vez que a gente conseguia, chegava no momento que a pessoa conseguia estrategicamente trocar dívidas mais caras por mais baratas, ou prosperar, já era um tempo que eu estava caminhando com a pessoa, então eu já vinha com um valor, daqui a pouco, então, você transborda, né? Sim. Então, hoje em dia, eu fico até emocionada que meus clientes, eles me ligam e falam, e aí? Sobrou? Quanto que eu invisto? Quanto que eu dou? Né? Então, você vê que virou um valor e ficou perene. É aquela pessoa que pode dar R$100 que seja por mês, mas a hora que viu, estava circulando a riqueza. É 100, Simone, porque é 100 de cada empresa que tem no Brasil. Quanto que de riqueza não pode movimentar e ajudar outras instituições? Exato. Porque às vezes, eu não tenho. Às vezes as pessoas estão achando que tem que dar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Não, quem puder dar 100, quantas empresas que tem dando 100, você consegue gerar um valor muito alto. E gera uma rede de relacionamento, porque às vezes o seu potencial de transbordar riqueza, assim, né, de doação pessoa física, ela talvez não fazer um impacto que você acha absurdo, mas a Cris tem um marido que trabalha em uma grande construtora, que conhece mais uma rede de pessoas que trabalham em grandes construtoras, e de repente todas estão interligadas e se conectando. Então, o início da ANOA, ela foi, eu falo sem querer querendo, era algo que a gente fazia, e quando a gente via, a gente estava gerando uma cultura ali, que cada um que passava aqui pela empresa, ela queria se doar. Quando nós fomos para o planejamento estratégico de empresas maiores, principalmente as que são lucro reais, pagam muita tributação no Brasil, a gente viu uma brecha nas leis de incentivo fiscal, que são leis de acordo com a nossa legislação, que eu pago menos tributação. Na verdade, não é que eu pago menos tributação. Um imposto que vai ser devido, você vai pagar ele de qualquer forma, seja em âmbito federal, estadual, municipal, você vai pagar aquele imposto, porque você ou prestou um serviço, ou você gerou receita, ou você, enfim, comprou uma mercadoria. Então, todas as contribuições sociais, PIS, CONFINS, qualquer pessoa, a maioria delas que geram essa tributação, o governo fala, em vez de pagar para mim, eu abro mão de uma fatia e destina para projetos específicos, porque o próprio governo sabe que ele não dá conta sozinho, né? Sim. Então, ele incentiva esse tipo de mecanismo. Quando a gente tentava incentivar o mecanismo e mostrar para as pessoas que poderia fazer, a gente via algumas lacunas de conhecimento mesmo. Pessoa, às vezes, não, já ouvi falar em Lei Rouanet, né? E aí eu ficava... Não, mas não é só a Lei Rouanet que existe, porque a Lei Rouanet, tá ligada à corrupção, é show de artista, né? E não, existem diversos outros projetos que a gente pode usar, e uma das formas de destinar seu imposto é pela Lei Rouanet. Então, a gente começou a ver uma lacuna também nas leis de incentivo fiscal. Comentei em eventos da ANOA que 0,9% das empresas de lucro real no Brasil, elas destinam dinheiro. Então, é nada. Surreal, é nada. Eu acho que muito por falta de informação. Muito por falta de informação. Porque, assim, eu não sei que isso existe. Como é que faz? Exato. Sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas tendo conhecimento, sabendo que é juridicamente plausível, e você não vai perder nada com aquilo, você vai ter que pagar aquilo. Eu vou pagar o imposto. Em vez de pagar 100% para o governo, eu vou pagar, não sei quantos, mas vamos dizer, 90% eu pago para o governo, 10% eu vou destinar para alguma instituição. Exatamente. Então, a gente viu que estava com uma falta de
de conhecimento nessa área. Foi quando as grandes empresas também nos procuraram. Como é que eu faço? Né? Então, a gente tinha que vir com um corpo contábil, e de auditores, de advogados, e falar, não, você tem parcelas para destinar aqui, então vamos abraçar uma causa. É muito mais interessante, Cris, se você parar para pensar, eu tenho um cardápio que a gente brinca de projetos que a gente confia e que a gente quer fomentá-los, porque sabe que vai ser de impacto, e eu achar o meu patrocinador e só linkar. Eu estava numa empresa de um sócio meu, de uma outra empresa, que é uma empresa de gestão de saúde. Então, ele mexe com teste de Covid, com laboratório, coisas assim. Os valores dele, então, são fomento à educação, à saúde, à inovação tecnológica, enfim, levar acessibilidade. Eu pego os valores dessa empresa e, olha, projeto tal está cuidando das pessoas que estão precisando de vacina de pneumonia para idosos. Estou dando exemplos aqui. Mas é muito mais fácil eu trazer para ele o projeto e falar, esse aqui encaixe nos seus valores, do que ele ficar procurando. E a gente presta esse tipo de consultoria. Às vezes a empresa, tá, ok, o que eu faço? E agora tem sido muito interessante, porque aí eu trago essa contrapartida. A pessoa, às vezes, nem sabe da lei de incentivo fiscal, nem precisa ser por imposto, às vezes ela quer fazer uma doação direta, não, quero investir nisso, porque não é todo mundo que pode doar através de impostos, tem uma série de regras. Nesse caso, ele até pode, mas ele já faz mesmo sem poder. Então, eu falei, uau, então vamos potencializar a sua doação. Se você já doa por mês, sei lá quantos mil para o projeto social, com os seus impostos aqui que estão altíssimos, a gente vai triplicar essa doação, porque você já não vai tirar do seu fluxo de caixa, você já vai destinar. Você vai ter que pagar o imposto mesmo, não tem? Exato, e aí ensinamos essa estratégia ali, damos essa primeira triagem. A pessoa, não, então vamos agora abraçar uma coisa durante um ano. Ó que legal, porque aí eu viro para um projeto e falo, essa pessoa dos próximos 12 meses, você pode contar com um fluxo de caixa X, porque essa empresa gerou impacto. Para essa empresa não vai ser só ajuda de qualquer forma, vai estar linkada com os valores dela e ainda vai gerar um marketing, né? Uma estratégia de ESG ali que está super mal falada, porque o ESG veio, mas a parte da governança deu certo, mas o social era papo em inglês ver. Então, agora a pessoa ela vem, tá palpável. Não, olha que legal. Engajamento de funcionário. Então, a NOA ela veio abraçar essa lacuna mesmo. A gente vai ser ponte de recursos e de projetos, mas estrategicamente falando, porque toda hora chega gente querendo um cara queridíssimo. Não conheço, né? Me ligou, na hora que eu vi, a gente tinha uma reunião agendada. E eu até falei para agendar, porque eu sempre escuto todo mundo, mas a gente tem um crivo de projetos que a gente ajuda, né? Não é cheguei e vou captar. Até porque não é tão simples assim, né? E esse moço era um moço de 16 anos, com um projeto lindo de cultura japonesa, asiática. Não estou julgando o projeto de ninguém, não é isso, mas querendo dizer que o recurso que ele queria que eu captasse para esse projeto fugia completamente do que o nosso público e nossos valores como empresa gostaria de abraçar. Entendi. Então, eu tive que falar com ele, não consigo captar para o seu, porque agora a gente está com um foco em outras questões culturais, de capacitação, de curso de profissionalizante. Então, esse tipo de evento, que era o evento que ele queria, não caberia aqui. Mas estou dando um exemplo desse moço, porque, como ele, existem milhões. Toda hora surge um projeto, surge alguém querendo fazer alguma coisa. E à noite a gente viu, não, gente, vamos unir força, não precisa ficar surgindo mais projetos. A gente usa um que já existe e potencializa ele. Abre um braço dentro dele ali mesmo. Abre um braço. Justo, porque ele já está todo organizado. E então, hoje em dia, a gente tem feito muito esse trabalho também de linkar agentes, né? Porque se eu pego uma captação de 1 milhão, tenho um patrocinador, mas se eu for dividir entre 20 projetos, vai sobrar 50 mil para cada, né? O impacto disso não vai durar um mês. Exatamente. Mas se eu mobilizo esse montante com um planejamento estratégico a longo prazo, né? Aquilo ali já gera um impacto muito maior. Então, a Lanoa, ela vem suprir essas lacunas, assim, é um planejamento, uma consultoria social de planejamento inteligente
para a gente saber aonde que a gente pode, de fato, agregar valor, né? Imagine se todas, ou 70% das empresas de lucro real fizessem isso. Exato. É muito dinheiro, Cris. É muito dinheiro. Assim, são dados exorbitantes, é de assustar, mas para você ter ideia, nas últimas pesquisas que a gente fez, é o PIB talvez e eu falei isso, as pessoas assustaram, mas é verdade, é o PIB de São Paulo, durante o nível de doação que não é destinada no Brasil, dá para manter as principais capitais brasileiras no país durante um ano. Então, São Paulo, Rio, BH, Curitiba, se não me engano foi essa que eu fiz o comparativo, Florianópolis talvez, mas são como se fosse um produto interno bruto para aquela cidade funcionar. Então, imagina se, eu estou falando de grandes capitais, imagina se a gente pulveriza, né? É muita coisa. E ajuda, vai conseguir ajudar muitas outras instituições e abraçar outras instituições para conseguir abrir o leque, né? Esse portfólio que vocês têm, aumentar. E a gente está passando por uma estruturação de branding e a Bruna, que é do nosso marketing, ela está estruturando uma comunicação um pouco mais assertiva, porque as pessoas, elas vinham e falavam, você consegue fazer um projeto para mim? Conseguimos. Você consegue achar um projeto para eu doar? Conseguimos. E ficava aquela coisa, o que a NOA faz, né? Você mesmo comentou comigo que antes de você ter ido no evento, você não sabia. Até muitas pessoas hoje não sabem. Então, graças a Deus, a gente conseguiu uma estratégia de branding muito legal. E a gente estava organizando isso. Porque, no final das contas, a gente está pioneiro no Brasil em algumas frentes, que é de achar soluções inteligentes para impacto na questão social no Brasil. Por quê? A prefeitura tem um dinheiro que ela precisa destinar para a área da saúde. Às vezes ela nem sabe como fazer isso. Ela contrata a NOA, a gente faz toda a coordenação desse projeto e a gente entrega o projeto para a prefeitura de acordo com o dinheiro que ela tem disponível para estar na saúde. Esse tipo de trabalho, isso no primeiro setor, né, que é o governo mesmo. Então, a gente tem esse braço institucional. No segundo setor, tudo isso que eu comentei com você, consultoria jurídica, estratégica, tributária, para a gente conseguir exercer uma função social de impacto. E no terceiro setor, que são as associações sociais no Brasil, a gente capacita elas para receber e ter credibilidade. E eu ia até te perguntar isso. Como que funciona essa seleção, essa capacitação, a estruturação também das instituições, né? A gente percebeu, e eu falo que Deus ele é estratégico, né? Quando ele une pessoas, que as associações do Brasil, elas precisavam ter governança, elas precisavam entender de gestão empresarial. Não tem. Ela tem que simplesmente só ajudar se não tiver uma organização. Você precisa de gestão de pessoas, primeiro de tudo. Você precisa de um corpo, mesmo que seja de voluntário, você precisa estar minimamente organizado. E com hierarquias, porque senão um faz coisas e não potencializa o trabalho. Segundo, você precisa de gestão financeira. Você tem que fazer de fato, você precisa fazer o dinheiro multiplicar. Porque você tem que dar conta ali de uma fralda que frautar, você tem que ter dinheiro em caixa. Você precisa prestar contas desse dinheiro, porque a partir do momento que você está fazendo algo público, social, as pessoas querem saber para onde está indo esse dinheiro. Tanto que teve muitas corrupções de associações no Brasil, porque de repente ganhavam dinheiro e o diretor da associação parecia de Hilux, né? Não que tenha problema, direção, terem isso. Mas assim, pera lá, então presta a sua conta do dinheiro. Veio do que eu te doei, veio do seu trabalho, né? Então, as associações do Brasil, elas são, a maior parte, pioneiras, amadoras. Então, vem uma grande mineradora que fazer uma doação, mas não passa pelos critérios nenhum, né? Ou então, ganhei uma doação e eu não consigo perdurar essa doação, porque, a pessoa que está recebendo que te deu o patrocinador quer saber para onde que o dinheiro dele foi, né? Para ver se ele pode investir de novo. Então, assim, o que a gente vê é muita gente bem intencionada, mas perdido, né? Perdido. Então, a NOA, ela veio também, por isso que a gente tem usado muito esse termo intersetorial, porque um exemplo clássico que aconteceu, os órgãos públicos, algumas prefeituras buscaram uma associação para ajudá-los na prefeitura, num trabalho de mães autistas, porque eles não tinham
esse corpo técnico na prefeitura. Só que quando eles chegaram lá, eles não tinham estatuto, eles não estavam legalmente formalizados, não tinham um CNPJ com todas as formalidades que eram permitidas, elas não tinham nenhum Excel para saber quantas pessoas elas atendiam. Não tinha controle Não tinha controle nenhum. Para o dinheiro público, que o Tribunal de Contas vai vir, que a Prefeitura vai vir, que o Ministério Público vai cobrar contas, eu preciso de um portal de transparência. Então, tem que ter. Exatamente. A associação era a associação ideal, porque via que o trabalho era muito sério. Porém, elas não tinham todo esse processo, toda essa gestão de processos, projetos e governança, né? Então, a gente teve que vir e pegar na mão dessa associação e falar, a prefeitura está apta, pode utilizá-la. A partir do momento que a prefeitura escolhe essa associação, ela injeta um dinheiro ali, então vai gerar riqueza também para aquela associação. Sim. Vai contratar profissionais, vai contratar enfermeiros, fonoaudiólogos, tudo que ali estava precisando para pessoas serem sustentadas, né? Então, isso é um trabalho. A ANOA, ela virou esse portfólio de soluções porque a gente está fazendo uma triagem de quem chega e pergunta o que você quer, onde você quer chegar, qual que é a sua dor, né? E cada pessoa vai ter de uma forma, respostas diferentes. E aí a gente vai achar a solução para aquele determinado assunto. Então, vocês trabalham tanto na captação de recurso e na gestão de quem está recebendo também. Vocês organizam as instituições que estão recebendo o recurso. Exatamente. A gente tem que fazer isso, para te falar a verdade. Porque senão, a partir do momento que o dinheiro está sendo destinado por impostos ou diretamente doado por pessoas de boa fé, o dinheiro não é da pessoa nem da instituição, né? Ele é da sociedade. Sim. Então, apesar de todos os escândalos brasileiros, né, que a gente sabe, a gente tem que ser minimamente controlado naquilo ali. Com certeza. Então, e a pessoa que a gente está captando ou que busca fazer alguma coisa, ela também precisa... É um direito dela, é um respeito, é um zelo com o direito, com o tempo dela, que ela gerou essa riqueza que foi a duro trabalho, né? Mesmo que seja riquíssimo, a duro independente. Independente. Você está dando destino. Se eu estou pagando imposto, eu sei que tem para o governo. Se uma parte está indo para a instituição, eu preciso saber se está funcionando. Exatamente. Se está gerando resultado ali. Exatamente. E o que eu tenho visto também em grandes grupos de empreendedores é que o empreendedorismo só por ganhar dinheiro nos últimos anos, ele tem perdido o propósito mesmo. E eu tô gostando desse lado, porque parece que o ser humano ele veio para a geração da performance, né? Eu tenho que trabalhar 12 horas, que eu vou ter X mil reais, e enfim. E agora chegou, não, beleza, conquistei isso aqui, né? A galera do marketing digital, estou conversando muito com eles, pessoas que talvez ganharam dinheiro muito rápido ou muito cedo, né? Em questão de idade mesmo. E aí, cheguei onde eu quis chegar, e agora, né? Assim, então, tá legal que eles estão voltando para um outro... Eu não quero que a pessoa ela fique num modo subsistência e sobrevivência, que é aquela questão que a gente falou no início do endividamento, mas também estamos voltando os olhos. Eu acho assim, se eu ganhei, eu vou transbordar, eu vou devolver. Exatamente. E a gente tem visto esse movimento, eu tô achando muito interessante. Então, pessoas, às vezes, que nem têm imposto para doar. Pergunta, não, estou querendo tirar aqui 5, 10% do meu faturamento, né? Se fosse um dízimo. Ou até com o tempo. Não, eu não tenho recurso financeiro, mas eu tenho um tempo. Exato. Eu vou dispor meu tempo para ajudar em alguma instituição, em algum lugar, né? Exatamente. Então, foi interessante um caso que eu gosto de contar, mas é porque ele tem dado uma repercussão que eu não imaginava, assim. No final de 2024... uma associação me pediu um recurso, e era depois do Natal, então, se fosse através de imposto, a gente tinha no máximo 5 dias para conseguir esse recurso, senão o projeto ia acabar, enfim, e não era muito alto, era 50, 60 mil, isso para algum projeto, não é tão expressivo como ele, estava faltando pouco, mas se ele não arrecadasse aquele dinheiro até dia 30 de dezembro, eles iam ter que acabar o projeto dia 1º, então era muito pouco recurso perto. Eles me ligaram desesperadamente. A Isabela, tô precisando disso. Eu falo, meu Deus, eu queria tanto ser um banco nessas horas que as pessoas, elas procuram achando isso, mas não é.
Mas eu fui conversar com as pessoas, eu falei, não, quem que vai ter aqui nessa altura do campeonato? Porque dia 26 de dezembro, você já destinou, ou a pessoa está de férias, ou não sobra mais nada. E tem um prazo, né? Isso, essa destinação, né? Tem um prazo essa destinação. Exatamente, nesse ano era dia 30 de dezembro, nesse caso específico. Ou só quando fosse declarar o imposto de renda, que já teria vencido o projeto, enfim. E uma grande amiga minha, que eu admiro demais, uma das pessoas mais generosas que eu conheço, ela falou, você tem que ir vai no cartório, porque os tabeliões de cartório pagam 27,5% sobre pessoa física. Então, imagina, né, os grandes tabeliões que movimentam, assim, imagina os registros de imóveis de Nova Lima, né, que é uma região riquíssima. Então, tem muito recurso para ser movimentado. Ela falou, eu acho que com cartório você vai conseguir nesse momento. E fiquei com isso na cabeça e fui para o dentista. Quando eu fui para o dentista, eu passei na frente de um cartório. Falei, vou entrar, né? Então, vai que é Deus, né, me dando um sinal. E entrei no cartório, o doutor, né, do tabelião lá, que é um cara incrível, achei que não ia me receber nunca, falei com a secretária, tava 1 minuto pro cartório fechar, ele tava saindo, e ele falou, entra. Aí eu, meu Deus, só que eu vou falar com esse moço, né? Eu fui contei a verdade, falei, olha, tem uma empresa assim, assado, tal, beleza, e ele falou, nossa, você chegou no momento que realmente eu tenho o meu projeto, então não sobrou mais, mas me procura no que vem, esse ano que vem era ano passado. Resumo, a Associação dos Cartórios do Brasil se uniram para os tabeliões doarem para o projeto deles. Eles escolheram uma associação e abraçaram agora a Ilha de Marajó, que era a ilha de maior tráfego humano, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque eu fui ali atrás de uma pequena doação, e agora a associação ela já se uniu, porque os tabeliões não doavam, não tinha essa cultura também, muito pelo mesmo motivo, às vezes não tem falta de conhecimento, às vezes tem medo de cair numa malha fina, às vezes, enfim, não quer mesmo, tal. Só que quando teve um projeto dos cartórios, os tabeliões, já que você está fazendo, então também vou doar, né? Então acabou que a gente mobilizou um corpo inteiro de pessoas importantíssimas, está envolvido o CNJ, o STF vai lá visitar, alguns ministros mais neste momento. Então, assim, acaba que vira uma repercussão de uma coisa tão pequena. Já estava nos bastidores deles, eles já queriam como ajudar isso, já estavam buscando essa região, mas uniu o propósito que a gente queria e tá lindo o projeto, vai começar uma aula de costuras para umas mulheres de vulnerabilidade com o dinheiro dos impostos dos tabeliões, né? Aí imagina se cada associação ajudasse nesse tipo de coisa, né? Como eles depois vieram outros cases de sucesso, mas... Então, tem sido muito gratificante ser aquela pessoa, aquela empresa que você cutuca e, de repente, você vê algo muito maior acontecendo. Você deu uma pincelada, e na pincelada abriu... Porque naquele dia, talvez, hoje eu vou chamar todo mundo. Exato. A gente não tem um empurrãozinho, né? Empurrãozinho. E é muito legal, porque a gente está gerando emprego com pessoas que querem estar nesse propósito. Né? Hoje a LOA não é uma ONG, a gente é uma empresa, segundo setor, tem CNPJ, eu tenho imposto para pagar, eu tenho funcionário para pagar, né? E bons funcionários. E isso também é legal, porque era um projeto do meu coração, eu idealizava isso, eu queria desmistificar o fato que a pessoa que está trabalhando na função social ou numa associação, numa ONG, qualquer coisa, tem que estar num lugar lindo, com LED, com marcenaria, com uma televisão, né? E a pessoa que está lá, um ar-condicionado, num dia quentíssimo, e a pessoa que está lá na associação tem que trabalhar miseravelmente, tem que ganhar mal porque ela está trabalhando numa ONG, né, sabe? Coitadinha. Pra falar a verdade, eu tenho raiva, assim, de uma coisa absurda. Porque a pessoa está trabalhando, está dispondo do seu tempo ali. E tem que trabalhar de graça, né? Isso para mim é uma cultura muito pesada no Brasil. Às vezes eu vejo... A gente vai pegar coisa boba, vai doar cesta básica ou roupas, né? Achei as piores roupas para você fazer um bazar, ou então o carro da associação caindo aos pedaços, não dá nem para ir no supermercado, busca fazer uma compra. Não, por que uma associação não pode ter um carro bom para os funcionários usarem, né? Por que você não... Toda empresa no Brasil funciona por quê? Porque tem bons executivos, tem bons funcionários, e as pessoas elas são felizes porque elas estão ganhando condizente com aquilo, porque...
vai me desculpar, mas se alguém ganha mal no país, é impossível ela ser 100% satisfeita, com faca no pescoço para pagar o pão da filha, ou a escola, matrícula, não tem. Então, esse corpo que tem sido unido para fazer uma geração de riqueza e transbordar com bons profissionais, com coração na causa. Tem várias pessoas que eu sou doida para trazer para trabalhar com a gente na NOA, que a gente sabe que vai destrinchar de uma forma absurda, mas infelizmente ainda a gente fala, nossa, essa pessoa ela é mais cara no mercado, então eu não tenho como trazer ela para mim. Então, estou pincelando esse lado porque virou um empreendedorismo legal, né? Que todas as pontas a gente está conseguindo abraçar de uma forma mais célere. E você acha que, sim, que as empresas, você está desmistificando a questão do pagar o imposto e o social, mas você acha ainda que tem muita crença ainda, as empresas não estão abrindo as portas, ainda ou não? Muito. Primeiro que acredito eu que a NOA, apesar de toda a condução assim, divina, ela abriu portas por causa de relacionamento. Então, muito difícil a gente chegar onde a gente chegou, tirando o caso dos cartórios, mas a ideia também veio de uma pessoa que era grande amiga e a gente tinha boas portas. Então, todo mundo que trabalhou junto e eu como idealizadora, eu falava, meu Deus, não deve ser à toa que... Eu sempre brinquei que pobre tem que ter contatos, né? Que a gente tem que ter... Que não for rico tem que ser amigo de rico. E a gente nunca foi uma intenção, mas eu sempre tive essa facilidade de lidar com gente, do público A ao Z. Então, hoje eu consigo te falar que as captações, as estratégias que a gente consegue é 100% por causa de relacionamento. Se eu não tenho... E é por isso que eu gosto de abraçar os projetos da fulaninha do Morro das Pedras ou da favelinha X, porque ela não tem o relacionamento que eu tenho. Sim. Nem que a Cris tem, às vezes. E é só a gente que vai ser essa conexão. Então, tô para responder essa pergunta. Muitas vezes, a gente não é barrado, desliga na cara, porque a gente teve uma boa recomendação, né? A gente conseguiu estar inserido. Seu marido é diretor de uma grande empresa de lucro real. Não sei, se ele não me conhecesse, ele não ia me receber, talvez. Né? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa. As empresas têm muito medo da Receita Federal, porque aí tem um outro problema, gente, que a gente que veio para resolver, falo com você, empresário, que está bagunçado na contabilidade. Muitas vezes você cresce... A contabilidade não sabe de muita coisa. Não sabe. E aí, o que acontece também, que é o cenário que a gente pega muito? O empresário no Brasil, às vezes ele deu um boom muito rápido. E como ele teve que resolver outras coisas, deixar o financeiro e a contabilidade redonda, vai deixando para lá, vai fazendo do jeito que dá, vai empurrando, né? Chega num nível que contabilmente a empresa está bagunçada. E sem querer ela deixou de pagar um imposto, ou sonegou, ou às vezes não fala, acha que não vai dar conta, né? Porque o imposto é alto, não tem como, enfim. Aí o que acontecia? Criou-se uma cultura no Brasil que o empresário ele tem medo de ser penalizado, que a Receita vem, taxa ela. De ser taxado. Mas eu investi, e se a contabilidade não estiver tudo redondinho, e de ser taxado, mas será que eu estou fazendo certinho? Ser multado. Então, assim, a gente, assim, eu posso dizer uma estatística, talvez 40% é falta de conhecimento, mas 20% mais ou menos, mas o restante com certeza são pessoas que têm medo de pagar mais imposto se elas doarem um imposto, chamar a atenção da Receita, né? Eu escuto muito isso, não, mas eu vou chamar a atenção da Receita porque eu destinei aqui meu imposto e eu tô devendo do 2023, vamos supor. Primeiro que isso é uma mentira absurda, assim, é medo, e eu desmistifico isso numa sentada com o cliente, porque as coisas tem dados, felizmente ou infelizmente, no Brasil, que nem se cruzam. Então, e profissionais da Receita estão aí para falar que qualquer empresa que investe na função social já é visto com bons olhos. Olha, essa pessoa destinou, né? Então, é até mais... Dependendo da situação no Brasil, eu até acho que pode ser um benefício. Não é um malefício, né? E terceiro que aqui na NOA a gente resolve esse problema. Então, por isso que a gente tem um corpo de contabilidade, de contadores, tanto internos quanto externos, muito bons, porque às vezes
Eu quero doar, tá bagunçado, vamos organizar? Beleza, aí organiza a sua casa aqui, faça uma auditoria bonitinha, juridicamente, ó, posso até às vezes te restituir dinheiro que você não tá nem sabendo, mas daqui 6 meses a gente vai começar a destinar seu imposto, vamos, aí a gente tem esse trabalho aqui também, que então, a gente vai resolver o problema, a gente quer resolver o problema para o impacto ser gerado, como? Então, até para as pessoas até saberem, eu quero, mas está bagunçado. Então, vocês organizam tudo para a pessoa poder doar lá na frente. Exatamente. Então, é sensacional, porque vai conseguir ajudar várias instituições, as pessoas podem contribuir mais socialmente, vai ver uma instituição dando frutos, ajudando outros. Às vezes uma pessoa, a empresa não sabe nem o quanto percentual que ela pode destinar. É uma coisa tão simples. Então, não, aqui me passa fazer um estudo aqui do seu caso, me passa seu balanço, a gente faz uma consultoria aqui para você rapidinho, no final das contas, deposita isso aqui, temos essas e essas opções, pode escolher, né? Ou então, o que você quer que eu traga? A maioria no Brasil hoje em dia, para destinar imposto, é lucro real. Tem algumas lacunas ou outra que a gente consegue com presumido, mas a maioria sim. Ou CLT, né? O caso dos tabeliões, que são servidores públicos. Eu atendo também... Então, médico. Todo mundo que tem essa tributação. A gente está falando do imposto de renda, né? Mas pode ser ISS, pode ser ICMS. Agora com a reforma tributária unificou muita coisa. Ainda está num limbo no Congresso sobre esse tipo de coisa. Acho que não vai ficar nesse limbo até passar a eleição. Mas ainda pode ser destinado dentro dos percentuais que a gente tem aí até a transição, então eu até incentivo. A parte do imposto de renda do pessoa pode ser destinado. Pode ser destinado, pessoa física até 6%, a gente pode destinar do seu imposto de renda. A gente olha que interessante, 6% de imposto de renda é muita coisa. Eu estava fazendo um cálculo recente, eu atendo também em consultoria financeira a Associação dos Magistrados, dos Juízes em nível Brasil. Eu estava fazendo falta de tempo e vergonha na cara, eu acho, até me cobrando isso, mas eu estava precisando mobilizar alguns tribunais para a gente abraçar algumas causas nos estados desse tribunal. Estava olhando para uma instituição lá no Piauí. O Piauí é um tribunal pequeno, mas mesmo assim, se eu juntasse 10 a 15 clientes que eu tenho lá, fáceis de consultores, que são juízes, e que eles só sabem que podem doar porque eu falei, a gente mobilizaria aí no mínimo 200 mil ano. Então, a depender, já é muito material escolar no final do ano. É muita coisa. Já é muito computador. Muito. Você fala assim, 200 mil. Mas, gente, é 200 mil. Não, e eu tô falando de 10 magistrados. São 10 pessoas, né? O Tribunal de Minas tem quase 500. Então, imagina se eu somava, assim, algo que, inclusive, CNJ, você que a gente está trabalhando junto em algumas coisas, indiretamente, era algo que eu iria propor. Vamos fazer mobilizações nacionais para esse tipo de arrecadação, né? Então, agora a gente... Eu acho que mais é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. E de saber que você pode fazer e que não vai ser penalizado pela Receita. Não vai Porque eu acho que o medo de ser penalizado pela Receita que é maior, né? Exatamente. Mas o governo... você acaba nem gerando o impacto social que você queria. Não. E não é uma coisa assim, por mais que tenha, né? Aí não vamos ser hipócritas, por mais que o governo ele abra mão de um percentual do seu valor que ele tinha de arrecadação para a sociedade, o governo não vai ficar fazendo propaganda disso, porque ele quer o dinheiro para ele, né? Então, assim, se eu ficar fazendo propaganda disso, eu perco esse percentual que vai vir para mim. Exatamente. Então, é por isso que também a gente tem que seguir levantando e fazer essas situações acontecerem. Existem regiões, Nova Lima, mineradoras, algumas 10 cidades aqui em Minas, que são fomentadas pela mineração. Se eu te conto tanto de destinação que poderia ser feita, isso é feita, as grandes minerações são obrigadas a fazer isso. E tem esse detalhe, né? Várias empresas são obrigadas. Aí as obrigadas já sabem alguma coisa, mas as outras não. Mas o volume de arrecadação ela é muito alto para ser destinada. Conversei com uma mineradora chinesa no final do ano passado, que ela fala, isso era dia 28 de dezembro, tinha só 2 dias, ela já tinha destinado praticamente tudo, mas ela falou, não, mas deve ter um troco, em 2 dias eles já tinham mais $500 mil para doar. Então, assim, o nível de volume financeiro...
Falei, então tá bom, se sobrar aí, você deixando aqui os dados e tal, a gente vai te falando. Então, assim, e doou. Então, assim, não lembro se doou para algum projeto que a gente estava nem em voga, mas eu indiquei um que era uma região específica que ela precisava e teve um volume de um dia para o outro. Então, tem muita empresa que gira absurdos no Brasil, né? Sim. Absurdos. Então, tá na hora certa e fazer essa mobilização de conscientização mesmo. Agora, não vou negar também, Cris, eu sinto muita falta de um engajamento empresarial para isso, que foi o que a gente tenta fazer nos eventos da NOA, ou unir a influência que a gente tem, porque é um dominó, e o social, ele vai muito na emoção ali, né? Nossa, tô aqui, vou ajudar. Viu aquela necessidade, fala, nossa, vou mudar o mundo, né? Mas você dorme amanhã, você tem outros problemas, você esquece. Acaba não conseguindo. Então, é uma venda, ela é emocional mesmo. Então, eu tô sentindo falta desse engajamento. Os próximos passos da NOA, até saindo dessa reformulação que a gente está fazendo internamente, é ser estratégico com grupos específicos, igual a gente foi com os dos tabeliões, dos juízes, dos empresários da construção civil, que são outro forte nosso aqui. Mas a gente tem que ser estratégico por grupos e necessidades, porque se não tem esse engajamento do empresário, é bem complicado, porque só vai lembrar disso talvez nas metas de ano novo, aí já acabou o ano. E já acabou o ano. Já acabou porque o propósito. As grandes empresas, as que são obrigadas, executam, né? As Exato. que não são, ou não têm conhecimento, ou têm medo. Exato, exatamente. Então, a gente está com esse desafio forte. No âmbito político também é muito complicado, porque separa, né? A esquerda é muito forte no terceiro setor, e eu tenho pedido encarecidamente, independente de apologias, para o empresariado da direita se unir nisso, porque não é só gerar receita. Acredito eu que a gente tem um princípio de mordomia financeira, né? Com tudo que Deus nos dá aí, de dons, talentos, recursos. Então, se você está deixando na mesa dinheiro que poderia ser multiplicado, você também não está sendo um bom mordomo, né? Não está sendo um bom gestor. Então, eu preciso muito desse engajamento do empresariado, principalmente de direita no Brasil, que ele pode fazer mais e muitas vezes é dominado por uma militância de política forte, porque de fato... acho que tem que acabar, porque assim, tem que existir o capitalismo, tem que existir a geração de riqueza, mas tem que existir o social também. Exato. Você não pode ser só social, porque o social tem que se manter com dinheiro. Exato. E se não tiver o dinheiro, que é do capitalismo, não gera. Não tem como. Acho e aí você polariza as coisas, aí cria um estigma que a parte social é só o assistencialismo petista, e cria-se um outro estigma que o da direita está na sua casa de luxo, no condomínio fechado, e não está fazendo mais nada. Isso é tão discrepante, porque não é realidade. A gente sabe, a gente conhece gente, eu falo que é tão pobre que é pobre de espírito, às vezes não tem a ver com a conta. E tem gente que é riquíssima e generosa, muito generosa. Então, assim, a gente tem que unir nisso e potencializar. Tenho investido nesse discurso político em questão em prol até do empresário de direita, porque, querendo ou não, se concentra-se os impostos muito neles. Vamos fazer uma função também para não deixar tão polarizado as coisas e a gente conseguir mostrar... A gente tem que unir. Eu acho que não tem que ter tanta... união. A união. Porque se eu gero mais emprego, se o empresário está mais tranquilo, está gerando mais emprego, está gerando mais impostos, e tudo é uma cadeia. Exato. E eu sou um exemplo vivo disso. A NOA, ela cresceu de um sonho meu, é a minha empresa de coração, mas eu tenho que ter 2 empresas para fomentar também. A NOA se banca, tem bons profissionais e tudo certo, mas ela é movida por projetos, e muitas vezes os projetos são sazonais. Sim. Então, eu falo, opa, até aqui tá tudo certo, mas vamos ter um plano B também, porque eu quero que essa empresa continue gerando o impacto que ela tem gerado. Sim. Então, até por isso que às vezes eu tenho que empreender de outras formas, e a gente continuou na consultoria financeira, tributária, estratégica ali, porque aí esse braço aqui vai movendo a NOA, que é o nosso pilar do coração, né? Então, não existe
bem que eu queria, mas é muito utopismo. Eu achar que eu vou gerar impacto sem dinheiro, tem que ter dinheiro. Não, você não gera. Não gera. Você precisa, você se frustra. Você precisa do recurso financeiro para poder gerar impacto. Claro. E é isso que a gente tem que trazer, e é por isso que a gente tem fomentado essa ideia. Tem sido desafiante, mas a gente segue firme e forte, achando que de sementinha em sementinha, deramos um fruto e já está fazendo a diferença mesmo, né? Tava com uma linha de raciocínio e perdi, mas fui olhar pro seu óculos. Gostei desse óculos. Depois eu vou... E que mensagem você quer deixar para as empresas aí, para eles poderem, o que eles poderiam fazer, de que forma que eles poderiam agir para poder ter esse impacto social maior? Primeiro delas, nos procurar, né? Deixar o link, telefone e tudo mais, mas sair um pouco da idealização e do romantismo, né? Do papo. É isso, eu queria... Vamos materializar situações, porque a gente mede a árvore pelos frutos. E muitas vezes falo que a gente não quer papo para inglês ver, a gente quer ver a coisa acontecendo, né? Então, isso a Noa ela faz muito bem. A gente consegue executar o projeto. Às vezes você vai estar ali fazendo o que você faz de melhor, gerando, tomando conta da sua empresa, e tem um braço aqui que está ali executando, e de repente você tem pessoas te ligando e falando, uau, acredito eu que até a parte social o empresário tem que delegar, e ele ainda não entendeu, ele deixa com RH, ele deixa, às vezes, nem tem braço nisso na empresa. Mas delegue. Hoje eu recebi uma mensagem de manhã muito gratificante, que foi de uns anos atrás, de uma faxineira de uma empresa que eu trabalhava, que ela me contou em um almoço que o sonho dela era fazer técnica em enfermagem. Fui pesquisar um curso de técnica em enfermagem na época, era R$6.000. Eu estava numa empresa que o salário mínimo de cada pessoa que estava ali era 20 mil. Eu falei, não é possível. Não é possível que cada um aqui não doa R$300 e a gente não paga um curso de técnica em enfermagem. Isso tem 3 anos. Não, tem mais. Mas, tô ficando velha. Mas... ela mandou mensagem hoje, mostrando que ela está no melhor emprego que ela sonhou. E aquilo foi tão gratificante, mas eu falei, materializou. Saiu do papo furado, saiu do romantismo, aconteceu. Se você ouviu esse podcast hoje, alguma coisa mexeu no coração, não deixa para amanhã, não. Manda mensagem agora, que a gente manda uma pessoal da equipe para fazer as estratégias. Nós somos consultoria mesmo, então a gente vai ouvir, vai linkar e vai trazer uma solução. Ou a gente vai te assessorar para executar, ou a gente vai executar por você, mas o resultado vai ser entregue. Então, não ter resultados apenas monetários, mas de a roda, legado. Mas é a roda, né? A roda da vida que a gente aprende tem vários segmentos, e um é o social. Se o social também não tiver 100%, não vai girar essa rodinha. Não vai girar. E você precisa do social. O social te dá... Você fica... Trabalhei... Está acontecendo isso. Olha o que está acontecendo com tal instituição, porque minha empresa cresceu de tal nível, eu estou conseguindo ajudar, ou com pessoa física, eu estou destinando. Não sei você, mas a maioria dos grandes empresários que eu considero de sucesso, que eu conheço, eles são incrivelmente felizes porque eles são os responsáveis por gerar renda para uma família. E muita gente, muitos empresários, às vezes não falam, mas geram riqueza. Transbordam, ajudam outras instituições. Tem vários que fazem trabalhos na África, de vários projetos, né? No Brasil e mundo afora. Muita coisa, gente. Do pequeno, e adote um projeto. Às vezes você nem precisa criar o seu. Tem muitos que a gente pode adotar. E você pode ganhar muito com isso. Acho que minha mensagem final agora é essa mesmo. Adota um projeto. Não vamos criar mais um, não, porque a gente está cheio de precisando aí, mas você pode participar dele junto. Exatamente. Então, isso para mim é o que está dando mais mobilização de recurso e de pessoas. Agora deixa uma mensagem final para todo mundo. Tô pensando aqui. São tantas coisas, mas
A fé é a materialização das coisas que você não vê, mas que você tem certeza que existem. A Noah era um sonho, agora a gente é um corpo. E eu deixo essa mensagem, porque materializar as coisas que a gente quer acreditar, sendo numa fé bíblica cristã ou na física quântica, ela é realmente sobrenatural. Então é muito bom você que está passando um momento sem propósito, sem expectativas, materializar seus sonhos e ter a plena convicção, como lá em Hebreus, que as coisas vão se materializar, porque você tem um Deus que cuida de você e te dando propósito de vida. A gente vai seguir visualizando aqui. Antes a Noah era pequena e a gente visualizava coisa tão grande, a gente vai conseguir. Estava conversando com você e já sonhando com mobilizações, com empresas, com outros projetos acontecendo. E eu tenho certeza que no nosso próximo bate-papo, quem sabe em breve, vou falar, olha, materializou. E não, é isso que eu dou de mensagem. Acredito. Tem muita gente no meu Instagram de lucro real. É verdade, Cris? Tem muita gente de lucro real. Então, gente, todo mundo de lucro real, por favor, busquem a Noah, porque eu acho que o ajudar, o contribuir, o recurso está lá, já vai ser destinado para o governo, destina para a instituição. Exato. Você vai ajudar uma instituição, gente. É assim, e tem gente que realmente precisa. Precisa. E é isso, você vai ver sua vida transformando, né? Exatamente. É não ajudar os outros, é devolver. É isso mesmo. Princípio básico. Muito obrigada, Isabela. Eu adorei o bate-papo, foi sensacional. Depois vocês me contam aqui no comentário o que vocês acharam, viu, gente? Isso mesmo, gente, compartilhem. Foi maravilhoso, obrigada, viu? Eu também agradeço muito por essa oportunidade. Adoro falar desse assunto, passou tão rápido. Passou voando, gente. Vamos bate-papo assim. Duas tagarelas aqui. Vamos marcar mais. Isso mesmo. E vai me contando os próximos temas, que eu tô querendo acompanhar esse podcast. E parabéns, Cris, pela iniciativa. Você tem muito a agregar pra gente, de verdade. Você também. A gente tá tentando, a gente segue no caminho. Uma hora a gente chega lá. Mas vai gerando. Gente, o impacto social, ele vai acontecendo. Pessoas vão sendo transformadas. Exato. E aí, aquela pessoa transformar, transforma outros. Exato. Então, você consegue tirar da marginalidade várias pessoas, porque um vai puxando o outro. Olha, consegui isso, vamos sair, consegui aquilo, Exatamente. vamos sair. Então, você consegue eliminar pessoas da marginalidade. Porque é o meio que ela está, é normal. E curar pessoas, né? Você vai emoções. Curar, Pessoas, uma vez eu ouvi essa frase e é fantástica mesmo. Acho que resume o mundo. A gente tem que preocupar em curar seres humanos, né? Porque aí eles vão ser cura de outros. E vão curar outros, porque tá no meio ali, fazendo só coisa errada, o errado passou a ser normal. Exato. E só que não é normal, só que ele não tem conhecimento. Isso. E a gente acha que ele tem, mas ele não tem, porque o meio dele é aquele. E uma pessoa que você impacta já transforma a sua vida, né? Exatamente. Vamos impactar, gente. Vamos impactar outras pessoas. E conte conosco nos conhecimentos necessários. Gente, obrigado por mais um podcast com a gente. Um abraço.